Será que nascemos inclinados ao confronto? Ou somos moldados por contextos que alimentam a divisão? Se você acha que o que separa pessoas boas de atitudes violentas é o caráter, talvez precise olhar mais de perto. O que torna alguém perigoso não é maldade, é contexto. E um dos experimentos mais desconcertantes da psicologia social prova isso com clareza cirúrgica. Em 1954, Muzaffer Sherif, pioneiro da psicologia dos grupos, conduziu o experimento conhecido como a Caverna dos Ladrões. O experimento foi realizado em um acampamento de verão com 2 grupos de garotos de 11 anos, todos brancos, protestantes, emocionalmente estáveis, com histórico escolar limpo e, principalmente, não se conheciam. O cenário parecia inocente. E era essa a armadilha perfeita. Sem saber, foram usados em um experimento secreto. O que começou como brincadeiras de verão logo se transformou em brigas, ameaças e até vandalismo, tudo planejado por cientistas que queriam entender como nascem os conflitos humanos. Ao chegarem no parque, os 22 meninos foram separados em 2 grupos, sem saber da existência do outro. Cada grupo ficou em um canto isolado da floresta, com suas próprias cabanas, horários de refeição e atividades. O objetivo era simples, mas profundamente humano: formar identidade. Eles nadaram juntos, jogaram beisebol, exploraram trilhas, fizeram piadas, construíram esconderijos e escolheram nomes. Um grupo se chamou Águias, o outro Cascavéis. As bandeiras foram pintadas à mão, as roupas personalizadas com orgulho tribal. Os objetos comuns passaram a ser nossos, os inimigos invisíveis ainda. Mas os olhos dos cientistas viam o que estava nascendo: uma microcultura, um senso de pertencimento, uma estrutura hierárquica espontânea. Os meninos escolhiam líderes, seguiam ordens, defendiam símbolos. Cada um desenvolveu sua própria cultura, nomes, regras internas, laços de afeto. Um espírito tribal se formou rapidamente. Até que, numa manhã orquestrada com precisão, os 2 grupos descobriram que não estavam sozinhos. E um torneio foi anunciado. Partidas de beisebol, cabo de guerra, caça ao tesouro. Haveria prêmios tangíveis, troféus, canivetes, medalhas. No início, tudo parecia apenas um jogo, mas bastaram 2 dias para que os risos virassem gritos. O verdadeiro prêmio era o poder simbólico. Bastaram algumas disputas para surgirem as primeiras provocações. Uma bandeira foi arrancada do campo, depois queimada. A resposta veio à noite: uma invasão à cabana inimiga, colchões virados, roupas roubadas e, em poucos dias, violência física. O que provocou tudo isso? Não eram diferenças políticas, religiosas, nem traumas. Era apenas a percepção de nós contra eles. Uma linha imaginária traçada por adultos, mas abraçada com fervor pelas crianças. E o mais inquietante, os meninos não achavam que estavam fazendo algo errado. Eles estavam defendendo seu grupo, estavam sendo leais. E é aqui que a provocação se instala. O que aqueles garotos fizeram, você também é capaz de fazer. A linha entre bondade e crueldade não passa pela sua educação. Ela passa pelo grupo ao qual você decide pertencer, ou pelo grupo que você sente que precisa defender. O conflito já havia provado seu ponto. Agora vinha a parte mais difícil. Sherif tentou reduzir o ódio que ele mesmo cultivou. A primeira tentativa foi simples: colocar todos juntos nas refeições. Um salão, 2 mesas e a esperança de que o tempo curaria as feridas. Não funcionou. Os insultos continuaram, as bandejas viraram projéteis, a comida, munição. O salão virou um campo de guerra. Vieram os filmes, sessões conjuntas, cadeiras lado a lado, silêncios forçados, mas ninguém se misturava. O que nascia era apenas tensão, risos nervosos, olhos vigiando o inimigo ao lado. Sherif percebeu: só o contato não basta.
Então ele fez algo mais ousado. Criou um inimigo comum. Cortou o abastecimento de água do acampamento. Agora, os dois grupos precisariam colaborar para resolver o problema. Relutantes, começaram a cavar juntos, a empurrar pedras, a suar lado a lado. Depois, o caminhão que trazia comida quebrou e só conseguiria voltar a funcionar se os dois grupos puxassem uma corda juntos. E eles puxaram. Quando finalmente o motor ligou, os meninos, até então inimigos, explodiram em gritos, não de raiva, de vitória compartilhada. Algo havia mudado. Esse experimento, que durou poucas semanas, revelou algo assustador. A nossa moral é frágil diante do desejo de pertencer. A ética pode ser negociada, a bondade pode ser distorcida, e basta um grupo, um nós, para que alguém mude tudo o que acreditava ser. O experimento acabou, mas o padrão continua. Hoje, você também escolhe lados, veste camisas, defende os seus. A diferença é que, ao contrário dos garotos, você acha que está no controle. Você se vê como alguém ético, capaz de julgar certo e errado com clareza. Mas e se eu dissesse que sua moral é menos uma bússola interna e mais um reflexo do ambiente ao seu redor? O que os estudos da psicologia social mostram com desconfortante consistência é que o senso moral não é o que nos guia quando estamos em grupo. É o primeiro a ser negociado. O que guia mesmo é a necessidade de pertencer, de se alinhar, de ser aceito. Essa necessidade é tão poderosa que pode dobrar princípios, silenciar críticas internas e justificar condutas que, isoladamente, você jamais aceitaria. A moral é um ideal, mas o pertencimento é uma urgência. Você não decide isso conscientemente. Seu cérebro foi moldado assim. Durante milhares de anos, viver isolado era sentença de morte. A evolução premiou aqueles que se adaptavam ao grupo, não os que discordavam dele. A sobrevivência favoreceu os cooperativos, os leais, os que aprendiam a calar quando a discordância ameaçava a coesão. E isso deixou marcas profundas na forma como ainda hoje nos comportamos. É por isso que quando você entra em um novo ambiente, seja um novo emprego, um novo círculo de amigos, uma comunidade online, seu primeiro instinto não é avaliar o que é certo ou justo. É perguntar, mesmo que inconscientemente, como as pessoas aqui pensam, o que elas aceitam, o que elas condenam. E então você começa a se ajustar. Pequenas adaptações no início. Rir de algo que te incomoda, evitar um assunto que seria controverso, usar termos que os outros usam. Mas logo essas microadaptações se tornam parte de quem você é naquele contexto. E quando você percebe, já defende ideias que nunca questionou de verdade, porque todo mundo ao seu redor também defende. É assim que o pertencimento vai corroendo a moral. Não com um ataque direto, mas com uma erosão lenta. Um deslocamento sutil, mas constante. E o mais perigoso, você continua acreditando que está sendo você mesmo, que suas escolhas são racionais, que seus posicionamentos são livres, quando na verdade você só está se moldando ao grupo. Isso não te torna fraco, te torna humano, mas é aí que mora o perigo. Porque se o seu senso de certo e errado pode ser tão facilmente influenciado pela necessidade de aceitação, então até os bons estão a apenas um grupo de distância de se tornarem cúmplices do que mais condenam. Não porque mudaram de valores, mas porque mudaram de grupo e não quiseram ficar sozinhos. Você não percebe, mas quando está cercado por um grupo, seu senso de certo e errado começa a se recalibrar, não com base em princípios, mas em conveniência, em aceitação, em sobrevivência emocional. O grupo não precisa te dizer diretamente o que pensar. Ele apenas mostra o que é aceitável pensar. Isso acontece em olhares, risadas, omissões, silêncios. Quando alguém conta uma piada preconceituosa e todos riem, a mensagem não verbal é clara. Aqui, isso é ok. Quando alguém é criticado por questionar a maioria, o recado é outro. Discordar tem custo. E assim, sem que você perceba, sua bússola ética começa a girar, não em direção ao norte,
mas a norma. Imagine o que acontece quando você está em uma bolha ideológica onde todo mundo pensa igual, onde qualquer nuance é tratada como traição, onde a crítica vira inimigo. Você começa a ver o mundo como o grupo vê, mesmo que isso contrarie tudo o que você acreditava antes. E, o mais perigoso, você se sente moralmente elevado, porque o grupo te dá essa sensação, te entrega um nós justo contra um eles corrompido, e com isso, qualquer violência, simbólica ou real, se torna justificável. E se amanhã o grupo mudar de opinião, você muda também, achando que sempre pensou assim. A ética, quando filtrada pelo grupo, vira um instrumento de lealdade. Não é mais sobre o que é certo, é sobre quem está com você. E enquanto você se sentir parte, vai fazer de tudo para manter essa sensação, mesmo que isso te afaste de quem você realmente é. Quando você entra em um grupo, especialmente um grupo com forte senso de missão, ideologia ou causa, você começa a desaparecer. A psicologia social chama isso de desindividualização, o processo em que a identidade pessoal é engolida pela identidade do coletivo. Você não age mais como você, age como um de nós. E isso muda tudo. Em 1971, o experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo, mostrou como pessoas comuns, jovens universitários, saudáveis, equilibrados, podiam, em poucos dias, se transformar em abusadores ou vítimas, apenas por assumirem papéis sociais dentro de um sistema fechado. Guardas começaram a humilhar prisioneiros. Prisioneiros passaram a aceitar a humilhação como parte natural do novo eu. Nenhum deles foi forçado. Apenas encarnaram o que o grupo pedia. O grupo é um roteiro. Você veste o papel, a linguagem, o tom, os gestos. Começa a usar as palavras do grupo, a pensar nos termos do grupo, a reagir como se fosse um órgão de um corpo maior. E o mais assustador, você faz isso acreditando que está sendo você mesmo. Não está. O grupo não apenas influencia suas atitudes, ele reescreve sua consciência. E quando isso acontece, surge um fenômeno perigoso, a terceirização da responsabilidade. Você age, mas não se sente responsável. Porque todo mundo fez, porque era o que o grupo acreditava. Foi assim em cultos religiosos que cometeram atrocidades. Foi assim em exércitos que praticaram genocídios. É assim hoje, em linchamentos virtuais e polarizações ideológicas que destroem reputações em minutos. A pessoa que aperta o botão, lança a pedra ou escreve o comentário cruel muitas vezes não sente culpa, porque está cumprindo um papel, porque já deixou de ser ela há muito tempo. O mais inquietante do experimento da caverna dos ladrões e da prisão de Stanford não é o que aconteceu dentro deles, é o que continua acontecendo fora, todos os dias, em todos os lugares, com todos nós. Redes sociais, por exemplo, foram desenhadas para reforçar bolhas. Você vê e interage com pessoas que pensam como você. Isso te dá a ilusão de que todo mundo concorda. E quando alguém discorda, ainda que com bons argumentos, soa como uma ofensa, uma ameaça. Essa ameaça precisa ser neutralizada. E o grupo responde com desprezo, ridicularização, linchamento moral. Você acha que está defendendo valores, mas, muitas vezes, está apenas reagindo ao que o algoritmo te ensinou a odiar. Políticos e estrategistas sabem disso. Manipulam a narrativa para manter as massas em estado constante de confronto. Não porque querem resolver problemas, mas porque a raiva une grupos. A indignação cria coesão. O medo fabrica lealdade. E quanto mais dividido está o mundo, mais fácil é manter você engajado, distraído e previsível. O mais perigoso é que isso não parece perigoso, parece natural. Você compartilha uma piada sarcástica sobre o outro lado, ri de um meme que desumaniza quem pensa diferente, ignora uma injustiça porque foi com eles, não com a gente, acha que é só opinião, mas é adesão.
É a repetição dos mesmos padrões dos garotos da caverna, só que agora com Wi-Fi e curtidas. Você está vivendo o experimento agora. E não há cientistas observando de longe. Há empresas lucrando com sua reatividade. Há líderes usando seu senso de pertencimento como ferramenta de controle. Há sistemas inteiros que contam com o fato de que você não vai parar para pensar. Porque se pensar demais, pode perceber que está fazendo parte de algo que não escolheu conscientemente, que está defendendo ideias que nem entende, que está odiando pessoas que nunca ouviu de verdade. Gostamos de acreditar que o mundo está dividido entre os bons e os maus, entre os conscientes e os manipulados, entre os que resistem e os que se rendem. Mas essa divisão é confortável e falsa. A verdade é mais incômoda. O verdadeiro perigo não são os maus, são os bons que se esquecem quem são. Gente como você, gente que acredita em justiça, empatia, liberdade, gente que quer fazer a coisa certa, mas que, diante da pressão do grupo, da necessidade de aceitação, da ilusão de estar do lado certo, vai silenciando dúvidas, negociando princípios, adotando narrativas, até que não sabe mais onde termina o grupo e começa o eu. O que o experimento da Caverna dos Ladrões, a prisão de Stanford e todas as dinâmicas de grupo da vida real revelam é o seguinte: a sua integridade não é testada no discurso, é testada na tensão. Quando o seu grupo exige algo que você sente ser errado. Quando todos riem de algo que te constrange. Quando defender o certo significa ficar sozinho. Nessas horas você descobre quem é. Ou, se não prestar atenção, descobre tarde demais quem deixou de ser. Você quer saber o que ameaça a sociedade hoje? Não é a polarização. Não são os extremistas. Não é a ignorância. É a soma silenciosa de milhões de pessoas boas que sabem que algo está errado, mas continuam em silêncio, que preferem preservar o lugar no grupo a preservar a própria consciência, que se omitem quando precisavam confrontar, que seguem a manada e dizem a si mesmas: não é comigo. Mas sempre foi. A história não é feita apenas pelos que gritam, mas também pelos que se calam. E quando você não escolhe conscientemente o que defende, você já está escolhendo, só que pelo reflexo do grupo.